Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do The Information. E hoje eu, Pedro Matsunaga, vou falar um pouco sobre uma situação meio complicada que a NFL está passando nesse momento. Todo mundo sabe que no ano de 2020 que a gente se encontra, aconteceu a pandemia do coronavírus, o Covid-19, e isso vem afetando de muitas formas todos os esportes, tanto o nosso futebol bretão clássico, quanto o beisebol, o basquete da NBA, por exemplo, e muitos outros esportes, por exemplo, a Olimpíada sendo adiada. Com a NFL não foi diferente. E para conseguir manter de forma justa uma temporada, a NFL criou uma regra que permitia os jogadores a optar por não jogar essa temporada de 2020 e não perder seus contratos, criando um mecanismo para que os jogadores possam preservar sua saúde sem ter um prejuízo tanto financeiro quanto esportivo na NFL. Então, criada essa regra, alguns jogadores já optaram. E eu estou gravando esse vídeo hoje na terça-feira, dia 4 de agosto. O prazo é até quinta-feira, então no momento que você esteja assistindo esse vídeo pode ter passado já essa quinta-feira, que é o dia 6, ou pode ainda ser amanhã, por exemplo, que esse vídeo provavelmente sai quarta-feira. Então tem até esse dia 6, quinta-feira, para optar por jogar ou não a temporada, por optar por sair. Até o momento, 48 jogadores optaram por sair e a gente tem uma situação excepcional. Como você pode ler aqui pelo vídeo, a gente vai analisar o time do New England Patriots e essa é a situação excepcional. Enquanto outros times tiveram, alguns times até nenhum jogador optando por ficar fora, outros times na sua maioria tendo um ou no máximo dois jogadores. Esse foi o máximo fora o New England Patriots de jogadores por uma única franquia a optarem por estar fora. O New England Patriots perdeu 8 jogadores. Então o New England Patriots, além de perder Tom Brady, além de perder diversos jogadores defensivos que formaram a melhor defesa da NFL em 2019, ainda perde 8 jogadores por causa do coronavírus, por causa do Covid-19. E nesse vídeo a gente vai analisar 5 principais dele, que são 5 potenciais starters que vão perder a temporada de 2020 pelo New England Patriots e como isso pode impactar no jogo do New England Patriots dentro de campo. Então, não vamos ficar de enrolação e a gente já vai direto para os nossos 5 nomes, 5 starters dos Patriots, ou potenciais starters que vão ficar fora da próxima temporada devido ao Covid-19. Eu vou colocar aqui, nesse meu canto aqui, os nomes em sequência enquanto eu vou falando, para você não se perder. Então vai primeiro ter a sigla da posição e o nome do jogador. O nosso primeiro jogador que optou por ficar fora, que a gente vai colocar aqui, a gente vai falar, é o Matt LaCosse. O Matt LaCosse foi um tight end que os Patriots confiaram para a temporada 2019, foi a grande aposta dos Patriots na posição em 2019, e ele foi contratado para isso, para receber bem as bolas, para ser um cara de confiança na posição pro Tom Brady na época, né? E ele tinha demonstrado bastante potencial no Denver Broncos, então era uma aposta do New England Patriots. A aposta fracassou, né? A gente já sabe que o Matt LaCosse não deu tão certo em New England ano passado e ele opta por ficar fora da temporada 2020 graças ao Covid. Essa não é uma perda que vai ser tão significante para os Patriots, até porque os Patriots draftaram, então já vinha, antes mesmo dessa notícia, já vinha como grandes apostas para a posição. O Dalton Keene e o Devin Asiasi, que são 2 rookies que vieram pelo draft. Então jogadores com bastante potencial, ainda muito inexperientes, ainda com bastante preocupações sobre como eles vão jogar no futebol americano profissional, né, na NFL, mas já eram as apostas dos Patriots, então a falta do Matt LaCosse provavelmente não vai ser muito sentido para os Patriots na temporada de 2020. O nosso segundo jogador aqui, o potencial starter que vai ficar de fora, que optou ficar de fora, é Marcus Cannon, o offensive tackle dos Patriots, para ser mais exato, right tackle, então o tackle que joga pelo lado direito da OL dos Patriots. Era um jogador titular dos Patriots, sim, era o tackle titular dos Patriots, mas nos últimos anos, um jogador que outrora foi um dos melhores da posição na liga, um dos melhores dessa unidade, vem sendo um dos jogadores menos indispensáveis nessa unidade, na OL dos Patriots. Talvez um jogador menos indispensável nessa OL dos Patriots, vem tendo uma queda de produção nos últimos anos.
e ele acaba optando por ficar fora da temporada. E os Patriots podem não sentir tanta falta dele, já que tem no seu roster o segundo anista, Yoni Kahuste, um jogador que foi draftado no draft de 2019, um jogador com muito potencial, talvez o melhor da posição naquela classe, e que se ficar saudável e conseguir desenvolver seu potencial, tem tudo para deixar o torcedor dos Patriots com zero saudade do Marcus Cannon. É um menino com muito potencial, muito técnico e que pode suprir muito bem essa falta do Marcus Cannon. A grande questão é se ele vai ficar saudável e se ele vai conseguir jogar. Se ele conseguir jogar, minha aposta é que ele substitua muito bem o Marcus Cannon e os Patriots não sintam tanto essa diferença, essa falta que o Marcus Cannon vai ter em optar por ficar fora. O nosso terceiro nome aqui, que a gente vai falar sobre possíveis starters que optaram por ficar fora, é o fullback Dan Vitale. O Dan Vitale foi um jogador trazido pelos Patriots na Free Agency, nessa última Free Agency 2020, para substituir o lendário fullback dos Patriots, James Devlin, que depois de uma lesão seríssima, se eu não me engano foi uma concussão que acabou gerando uma lesão na coluna dele, não é certeza, mas é algo do tipo. Ele acaba se aposentando depois dessa lesão que tirou ele de toda a temporada de 2019. E aí os Patriots trazem o Dan Vitale para substituir o James Devlin. Para se ter noção de como pode ser sentida a falta desse fullback no esquema dos Patriots, os Patriots em 2018 tiveram a quinto melhor jogo terrestre da liga, então o quinto melhor ataque correndo com a bola em 2018. Sem James Devlin, sem nenhum fullback da posição mesmo, eles improvisaram linebackers e tight ends ano passado, coisa que não deu tão certo assim. Os Patriots foram o quinto pior ataque terrestre da liga em 2019. Então, o fullback faz muita diferença nesse time dos Patriots, nesse ataque terrestre dos Patriots. Os Patriots são um desses times que utilizam muito bem o fullback em situações de corrida para executar os bloqueios. E sem o James Devlin e agora sem o Dan Vitale, que era o grande nome para a posição que os Patriots apostaram, sobrou só o segundo anista. Vou conferir até o nome dele aqui, o Jacob Johnson, que é um jogador que foi draftado, que eu acho que ele foi um jogador undrafted rookie em 2019, se eu não me engano, ou foi draftado. Ele foi um rookie na temporada passada, não conseguiu ficar saudável, então não conseguiu jogar. É um jogador que ainda é muito inexperiente, que ainda traz preocupações em relação a como ele se adapta à NFL, como ele vai conseguir jogar, como ele vai conseguir produzir na NFL. Mas se ele conseguir produzir bem e se ele se mantiver saudável, talvez ele supra a falta do Dan Vitale. Mas já é uma posição que causa preocupação, muito mais do que a falta do Marcus Cannon e a falta do Lacoste. A falta do Dan Vitale pode ser sentida pelos Patriots, como eu disse. É muito importante ter um fullback para os Patriots. E o Jacob ainda não é um cara que vai se provar, que está provado como o James Devlin já era um fullback lendário e como o Dan Vitale vinha mostrando muito talento e muito potencial na posição. Então esse já é o primeiro jogador que pode ser sentida muita falta sim para os Patriots em 2020. Agora, saindo um pouco do ataque e indo para o lado defensivo, a gente vai para os dois nomes que mais vão fazer falta para os Patriots, desses jogadores que optaram por ficar fora. O primeiro deles é o nosso querido Donta Hightower. O Donta Hightower optou por ficar fora, o linebacker, né? Donta Hightower optou por ficar fora e ele é um dos jogadores mais importantes dessa defesa dos Patriots. Como eu falei no começo do vídeo, os Patriots tiveram uma debandada de talento nessa intertemporada. Saíram nomes como Duron Harmon, Kyle Van Noy, Jamie Collins. Então saíram vários nomes importantes e titulares dessa defesa e provavelmente era necessário mais uma temporada de brilhantismo da Hightower voltar aos tempos de All-Pro dele para essa defesa continuar dominante. E aí o Hightower opta por sair da temporada. Só para exemplificar a importância do Hightower nos Patriots, a gente pode lembrar que ele jogou 72% dos snaps defensivos dos Patriots, foi um dos jogadores que mais estiveram em campo da defesa dos Patriots. Ele foi o segundo jogador que mais atingiu o quarterback adversário, então contabilizando sacks e QB hits, e foi o segundo jogador que mais teve tackles do Patriots em 2019. Então é um jogador que foi segundo colocado nessas duas estatísticas muito importantes para os Patriots, e ele não era importante só como um linebacker ou fazendo uma blitz eventual, não. O Donta Hightower, em mais ou menos 2/3 dos seus snaps, ele se alinhou com a linebacker, posição de origem dele, mas em 1/3 dos seus snaps ele se alinhou como edge rush. Então ali
como um outside linebacker ou como defensive end. Então, essa versatilidade e essa presença do Donta Hightower tão dominante fisicamente vai ser muito sentida para a defesa dos Patriots, com certeza. Então é a grande perda dos Patriots, eu acho, desses jogadores que optaram por ficar fora, é o Donta Hightower, porque além de toda a produção dele, além de toda a qualidade técnica dele, ainda tem a perda da liderança do Hightower nesse time, nessa defesa. E por fim, o último nome é o strong safety Patrick Chung. A falta do Chung vai ser muito sentida também por uma questão. Eu falei do Donta Hightower. O Donta Hightower é um cara muito versátil, jogou muito bem no pass rush ali dos Patriots ano passado, né? E o Patrick Chung era um jogador muito versátil. Quando eu descobri que o Hightower ia ficar fora da temporada, o Chung ainda não tinha anunciado isso. E pra mim ficava muito claro, o Chung seria o substituto imediato, meio que improvisado no lugar do Donta Hightower. Por que isso? Porque eu puxei uma estatística aqui, em 2019 o Patrick Chung jogou 70% dos seus snaps ou como linebacker ou como defensive line, então alinhando ali no box, né? Então ele sempre estava ali muito à frente. O Patrick Chung era um cara muito versátil que estava ali para dar essa proteção pro New England Patriots na defesa. Então era um cara que avançava muito e jogava pouco ali na secundária. Só 30% dos seus snaps foram jogando como cornerback ou como safety no fundo do campo ou no slot. Então ele jogava muito ali à frente. E ele tinha essa experiência, ele jogou muito bem, por exemplo, no jogo do Super Bowl 53 contra o Los Angeles Rams. Ele joga muito ali à frente como linebacker, às vezes como um pass rush, como edge rush, né? Então, foi um jogador que poderia fazer substituição do Hightower, só que ele opta por ficar fora também. Além dessa possível substituição, Patrick Chung também é uma peça muito importante, jogando mesmo como um strong safety que avançava mais, né? O Chung jogou 64% dos snaps defensivos dos Patriots, um número alto que mostra que ele era assim o starter dos Patriots, era um cara que iniciou todos os jogos dos Patriots na temporada de 2019 e vai ter sim sua falta sentida, apesar dos Patriots terem draftado o bom safety Kyle Duggar, que é muito talentoso, tem muito potencial atlético, muita técnica, mas ainda é um jogador inexperiente, ainda mais para fazer essa função complexa que o Patrick Chung faz nos Patriots, que é um cara muito versátil, que atua com diversas funções e diversas responsabilidades durante o mesmo jogo. Então o Duggar pode acabar suprindo essa falta do Patrick Chung, mas os Patriots, primeiro, que não tem uma reposição pro Donta Hightower, nem de qualidade, e é muito difícil a gente pensar qual linebacker vai substituir o Donta Hightower, porque em momentos que ele foi lesionado, quem substituiu foi talvez o Landon Roberts, talvez o Kyle Van Noy, dois jogadores que já saíram dos Patriots nessa intertemporada, então faz a falta o Donta Hightower. Não tem o Patrick Chung para substituir o Donta Hightower, e para substituir o Patrick Chung tem só o Kyle Duggar, um jogador ainda inexperiente. Então a defesa dos Patriots pode sofrer muito com essas duas ausências no seu roster. Então, como eu falei, eu acho que assim, os Patriots têm um desafio imenso ali, principalmente na defesa, para substituir dois caras importantíssimos que optaram por ficar fora para preservar sua saúde. São dois caras que têm filhos novos, então eu acho que é uma decisão prudente, é uma discussão ainda complexa, se é justo, se não é, se a temporada devia acontecer, se não devia, se devia existir essa regra, se não devia. Não é o papel desse vídeo discutir isso, mas o papel desse vídeo foi mostrar como esses 5 jogadores podem fazer falta aos Patriots e como os Patriots vão ter esse desafio para contornar essas ausências. A gente não vai falar que a temporada dos Patriots está acabada, está destruída com essas ausências e com os jogadores que foram perdidos na off-season, porque os Patriots têm o Bill Belichick, por exemplo, que é uma das maiores mentes defensivas da liga, se não a maior, para mim a maior, um dos melhores coaches da história da NFL. Então é um cara que pode sim contornar toda essa situação, mas é uma situação bem delicada para os Patriots para a temporada de 2020, ainda mais uma equipe que está acostumada a ir para os playoffs toda temporada há muito tempo, né? Então eu acho que é isso aí, galera. Vamos encerrando mais esse vídeo. Então se inscreva no canal, deixe seu like, acompanhe a gente pelas nossas redes sociais, tudo linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. Siga o BorosBR no Twitter, que é o meu Twitter na comunidade da NFLTT, também está linkado aqui embaixo. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau!